Olá, povo de Deus, povo que estuda a Bíblia, povo que se preocupa com a sua volta à cidade santa, né, aos primeiros planos de Deus. Nós vamos fazer o 17, o estudo 17 e do guia Ouvindo a Voz de Deus. Contudo, vocês estão ouvindo esses barulhos. Se vocês estão ouvindo, eu peço perdão, sinto muito, mas a gente não tem como fazer diferente, porque eu não tenho recursos para abafar, né, para estar num lugar totalmente próprio para fazer essas gravações. Infelizmente não tem como, e aí eu peço a colaboração, a compreensão desses transtornos de todos vocês. E vamos ao estudo. Do sábado para domingo, do sábado para o domingo, é o nosso estudo hoje. Nós já sabemos que o repouso, o dia bíblico de repouso pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento bíblico, é o sábado. Porém, a maioria dos cristãos hoje, eles santifica o domingo. Quem fez essa autorização? Quem fez ou autorizou essa mudança? O que vocês acham? Tem ela o apoio das Escrituras? Tem essa mudança o apoio da Bíblia, o apoio da Palavra de Deus? Nesse estudo, então, nós vamos elucidar tudo isso, de acordo com a Bíblia. Não comigo, quem sou eu, né? E também não com a igreja que frequento também. Nós apenas observamos que está na Bíblia, o que é para todos os seres humanos. Mas antes de abrir o estudo, a palavra de Deus, nós vamos fazer oração, né? Para Deus estar conosco, pedindo a Deus, observando que Deus precisa estar conosco. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Há uma necessidade da dependência contínua, né, de Deus, né, para o estudo bíblico, para nossa vida no cotidiano, enfim. Precisamos dormir com Deus, acordar com Deus, continuar com Ele, e que Ele nos mantém vivos nesse mundo tão perturbador. Agora, vamos orar. Querido Deus, obrigada por estarmos aqui. Dê-nos a unção do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos estudar a Tua Palavra e que ela possa calar bem fundo em nosso coração e que nós possamos, Senhor, praticar a Tua vontade, te obedecer, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Bem, primeira pergunta interessante que nós fazemos. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo na Bíblia? Então, quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Você vai encontrar essas respostas em Mateus 28, verso 1, Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, 1 e 9, Lucas 24, 1, João 21, 19, João 20, versos 1 e 19. Atos 20, capítulo 20, verso 7 e 1 Coríntios, capítulo 16, verso 12. Nenhum dos versos acima se refere ao domingo. Como você pode ter lido, na Bíblia o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. O símbolo da ressurreição de Cristo não é o domingo, é o batismo. O símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Está em Romanos 6, 3 a 8. Esses textos mencionam fatos que aconteceram no primeiro dia da semana, mas nenhum deles afirma que o primeiro dia da semana, o domingo, substituiu o sábado como dia de guarda. Então, está respondido, ok? 2. A segunda pergunta. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. E Daniel, capítulo 8, versos 12.
a verdade seria jogada por terra. A verdade seria jogada por terra. A Igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, passaria por um período de apostasia, abandono de verdades bíblicas, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãos. Felizmente, né? Meus amados, meus amores, nós, desde os primórdios, né? Desde Jesus, vivemos numa arena entre o bem e o mal. E todo o tempo o mal querendo nos confundir e querendo culpar Jesus, culpar Deus por todos os flagelos humanos que o mal faz. Tudo que o mal faz, ele tem o objetivo de culpar Deus, porque ele quer ferir Deus. E ele disse que estaria acima e estaria como Deus. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, né? A gente já até estudou tudo isso aí no primeiro, acho que foi no primeiro, na queda. Então, terceiro, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio, capítulo 4, versos 19 e capítulo 17, versos 2 e 3. Diz assim, ó, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Eles adoravam os astros, as criações de Deus. Eles adoravam o que Deus criava. Imagina, adoravam os astros, sol, a lua, as estrelas. Eles adoravam, né? Trocou Deus pelos astros. Nos tempos de Moisés, os pagãos adoravam o sol, a lua, as estrelas. Astros colocados no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, para demarcarem sinais para estações, para dias e anos, e alumiar a terra. Gênesis capítulo 1, versos 14 a 15. A criação era adorada em lugar do Criador. Romanos 1, capítulo 1, verso 25. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo capítulo 16, versos 22 e 23. E Atos 15, verso 21. Era observância do sábado. Então, que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Eles guardavam o sábado, eles observavam o sábado. Ao longo da história, o povo eleito continuou a obedecer aos mandamentos, conforme registrado em Êxodo 20. A santificação deste dia foi acompanhada pelo milagre semanal do maná, que não caía no sétimo dia. Guardar o sábado é sinal de que pertencemos ao verdadeiro Deus e aceitamos sua soberania. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Que coisa, né, meus amados, queridos irmãos? É terrível. A quinta pergunta. Que hábitos Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Lucas, capítulo 14, verso 16, Atos 17, verso 2. Eles observavam o sábado. Ambos tinham o costume de praticar ou participar ativamente dos cultos na sinagoga aos sábados, pregando, ensinando, das leituras bíblicas, né? Feitas na sinagoga. Jesus e Paulo extraíam lições espirituais práticas que atraíam as pessoas para ouvi-los. A sexta pergunta: como Jesus considerava essas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos capítulo 7, versos 6 a 8 e 13. Em vão me adora, dizia Deus, Jesus. Em vão me adoram. Em vão, ou seja, nem adianta. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observar o domingo como dia de guarda é preceitos humanos e não de Deus. A observância do domingo está estabelecida na tradição, em mandamentos de homem
Cristo disse claramente que o adoravam em vão, seguindo tradições impostas aos homens pelos líderes judeus. De igual maneira, a observância do domingo é tradição de homens. E, portanto, não é aceitável a Deus. Agora, 7ª pergunta. Quem ordenou a guarda de domingo e quando isso aconteceu? Repito, quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Resposta, foi o imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo. Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de mandamento de festa. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Agora, 8ª pergunta. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3, Êxodo 20, versos de 8 a 11, responde, Deus na criação. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu foi na criação. Quem instituiu foi Deus. Na semana da criação, no 7º dia, Deus instituiu o sábado e colocou sobre ele um diferencial tríplice: descanso, bênção e santidade. Descanso, bênção e santidade. A pessoa guarda outro dia da semana, isso não o torna santo. Apenas Deus pode tornar um dia santo. Apenas Deus pode tornar um dia santo. Nem eu, nem você, nem igreja nenhuma, nem líder religioso nenhum, nem ninguém. Só Deus pode tornar um dia santo. Nona questão. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos, capítulo 5, verso 29, título, capítulo 1, verso 14. Antes importa obedecer a quem? Aos homens ou a Deus? Bom, a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus. Não se importem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. E apêndice 3, na lição do aluno. Podemos escolher entre obedecer a Deus ou ao homem, aos mandamentos divinos ou os mandamentos de uma igreja. Podemos escolher guardar o primeiro dia domingo, a contrafação, ou o 7º dia sábado, o verdadeiro. Nossa escolha do dia de culto indica quem escolhemos como Senhor. Quem você escolhe como Senhor? Os homens ou Deus? A quem você escolheu guardar? O sábado, que foi instituído por Deus na criação, ou o homem, que foi uma troca de Constantino? Foi uma aliança de Constantino no concílio de Calcedônia. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol e por isso ele instituiu o domingo, porque domingo já está dizendo, né? Sunday, dia do sol. Recapitulação. A palavra do domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo, e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data 7 de março do ano 321. Não esqueça, 7 de março do ano 321 depois de Cristo.
Vamos refletir agora, meus irmãos. Só há segurança na obediência plena aos mandamentos de Deus. Lembre-se das palavras do nosso Salvador. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que dúvida você tem? Se o próprio Deus diz isso, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus não têm o domínio. Os mandamentos de Deus, bíblicos, os reais, só tem o sábado. Agora vamos fazer um compromisso de fé? Vamos lá? Responda para Deus, não para mim. Quem sou eu? Sou igual a você, pecadora como você. Mas responda para Deus no seu coração. Você crê que não existe base bíblica para a observância do domingo? Se você não crê, é porque você não conhece. Leia a Bíblia, você não vai achar um só verso que manda guardar o domingo. E o domingo não é símbolo de ressurreição, não. O símbolo de ressurreição é o batismo. Rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana. Confirmo o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. A escolha é sua. Deus está te chamando. Deus está te fazendo sabedor, conhecedor. Mas Ele não pode decidir por você. Ele já fez tudo. Não tem mais nada que Deus possa fazer por nós. Quer dizer, com relação a nos ajudar a entender. Deixou a Bíblia para que nós possamos ler e conhecer. Morreu por nós. Mandou o seu Filho morrer por nós. Se ausentou do próprio Filho quando estava na cruz. Que dor que Jesus sentiu. E ele disse que dor. Ele chamou o Pai. Ele disse, não o deixe só, né? Se sentir sozinho. Mas Ele não nos deixa sozinhos nesse mundo de pecado. Será que nós sofremos tanto quanto Jesus? Você crê nisso? Claro que não, né? Quem sofreu mais foi Jesus, foi rejeitado como Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Pai, nosso irmão, nosso advogado, nosso intercessor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você para sermos livres. Só a morte dele nos dá a salvação, não há lei, não há nada nesse mundo que possa nos salvar. Só Jesus, só através do sacrifício dele. O que você quer mais? O que eu quero mais? Não existe mais. Não existe mais. Acabou. Só há agora um tempo de espera para o onipotente Deus voltar a essa terra. Enquanto isso, estamos trabalhando, fazendo missão, mostrando ao mundo quem é Jesus e mostrando também o reino de Satanás, as mentiras, as leis que ele jogou por terra, as leis de Deus. Mas se você quer salvação, você tem que crer em Jesus, ser batizado e será salvo tu e tua casa. Deus está chamando. Vem como você está. Não há lugar que você possa se esconder de Deus. Não há pecado, não há distância que você pode ficar sem Deus. Ele vai te pegar onde você está, do jeito que você está. É só você se aproximar dele. Ele te ama. Ele te ama. Deu a vida por você. Vai para ele. Ele diz, escolhe a mim. Eu também amo você. Não como Deus ama. Nem chega perto, nem longe, quando mais perto. Mas Deus o ama verdadeiramente, viu? Você está sofrendo, lembre que todos nós sofremos, todo ser humano sofre, até os maus, bons e maus, todos sofrem. Só que os que são de Deus, eles sofrem com a esperança de um dia estar na eternidade com o Papai do céu. E isso aqui, ó, dessa terra de sofrimento, não vai existir nada. Só mesmo a nossa experiência. Não terá nem choro, nem lágrima. Nem lágrima, nem choro. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Viu? Vem para Deus. Um abraço, ó. Que Deus nos ajude e nos proteja. Amém.